Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades. Voltamos finalmente, a falar dessa obra maravilhosa, Infelizmente acho que muita gente não vai ver esse vídeo aqui porque deve achar que o canal ainda tá morto, enfim, não vai voltar. Mas a gente voltou, tá? Conta aí com o compartilhamento de vocês aí pra trazer o pessoal. Bom, acontece então que a gente vai continuar nesse vídeo aqui falando sobre deuses e humanos que poderiam estar no torneio de Shumatsu no Valkyrie. E esses personagens aqui, no caso, vêm aqui dos comentários de vocês, tá? Principalmente. Então, sem maiores enrolações, vamos nessa. Vamos começar falando, sobre aqui um cara bem interessante que poderia aparecer de duas maneiras aqui em Shumatsu no Valkyrie, tá? Que é o William James Sidis. Eu acho que a última palavra aqui do nome dele, acho que é Sidis ou é Sais, alguma coisa assim. Basicamente, esse cara aqui, o que ele tem de mais peculiar é que ele é tido como um gênio absurdamente inteligente e incompreendido ali entre o final de 1800 e início de 1900, tá? Por quê? Esse cara aqui ele tem uma peculiaridade que é dito que aos 11 anos de idade ele entrou em Harvard. Porque ele era tão inteligente, mas tão inteligente, que ele entrou muito precocemente numa universidade. A universidade era tipo uma escola normal pra ele, tá ligado? De tão inteligente que esse cara era. Bizarro, né? Enfim, tem algumas inverdades nessa história aí, tá? Mas o fato é de que ele realmente era um cara que a princípio era considerado muito inteligente. E muito versado em todos os campos. Matemática, física, química... português não, linguagem no geral, tipo inglês. Ele tinha uma linguagem própria, que é usada ali de línguas românicas. Ele sabia latim, grego, alemão, francês, várias linguagens aí diferenciadas, E ele criou uma linguagem própria baseada nessas línguas, que é o tal do Vandergood. É uma língua própria que só esse cara tem, ele inventou essa linguagem, tá ligado? Pra você ter uma ideia do nível de intelecto que esse cara devia ter. O cara tinha o seu próprio idioma, tá ligado? Que inclusive eu achei meio complexo quando eu dei uma pesquisada aqui. Achei ele meio difícil de aprender. Mas ok, como é que ele pode encaixar aqui no torneio? Bom, ele pode encaixar de duas maneiras. Primeiro, ele poderia ter um volume muito interessante, que é um livro, tá? Sim, o cara ia bater nos inimigos dando conhecimento. Bom, mais ou menos. Na verdade, esse livro, ele seria um livro mágico que permitiria que o William James pudesse puxar ou criar coisas de dentro desse livro pra fora. Ele ia puxar ali coisas pra fora desse livro que ajudariam ele a lutar contra o inimigo dele, contra o deus inimigo dele. E aí é bem interessante porque ele poderia, na verdade, assim, tem aquele conceito, de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, Então ele teria que sacrificar alguma coisa pra conseguir ter esse poder meio absurdo de criar coisas do nada. No caso, ele poderia perder a sua vida, vamos dizer assim, Como ele é um espírito, o torneio tá acontecendo no além, no pós-vida, Ele poderia queimar o próprio espírito dele em troca de conseguir retirar essas coisas dos livros, E ele tem um limite então, Se ele puxar coisas demais ali, ele pode acabar virando pó, igual o pessoal que morreu já no torneio. Então ele teria um poder que é bem interessante, potencialmente é muito poderoso, mas que também é muito perigoso, Ele pode acabar morrendo no processo. E também, uma outra versão, um outro jeito que eu pensei em encaixar ali na história, seria ele ser o último competidor do torneio. Porque tem aquela teoria, de que a gente teria aí, a gente teria mais lutas, do que os competidores que foram agendados originalmente no torneio. E isso nos leva ao clímax, Ele poderia ser um humano que no final da história não precisasse de um volume, de nada sobrenatural necessariamente para vencer um deus. Ele poderia vencer usando apenas o seu conhecimento, através de toda a inteligência, todo o intelecto que ele tem. Ele pode ter formulado depois no pós-vida algum jeito de vencer um deus, de conseguir bater de frente com um deus sem um volume, sem necessariamente a mecânica base aí de Shumatsu no Valkyrie. Pode ser algo similar que eu já tinha falado que poderia acontecer com o Tesla, O Tesla poderia ter alguma coisa lá só dele para rivalizar com os deuses, e talvez a mesma coisa pudesse ocorrer com esse William James.
e pudesse ser alguma coisa, inclusive, baseado nesse Vandergood. Talvez a linguagem dele poderia ser um tipo de linguagem especial, né, que ele poderia usar ali pra, sei lá, criar poderes, né, através dessa linguagem especial dele. Não sei, alguma coisa diferente, vai, que ele pudesse ter, baseando-se no intelecto dele e nessa linguagem que ele tem própria. Seria algo bem interessante. E com certeza surpreenderia bastante, né, porque alguém que não precisaria de Volund seria algo até então nunca visto, né, em Shumatsu no Valkyrie. Eu tenho a leve impressão de que isso pode acabar acontecendo realmente, cara. Não sei se com ele, mas com certeza, de repente, algum personagem aí poderia ter alguma habilidade de não precisar necessariamente de um Volund pra lutar, né, pra causar um dano massivo, né, nos deuses mais poderosos da obra. Bom, nós temos aqui também um outro mano aqui bem inusitado, que é o Billy the Kid. Isso daqui foi também falado aí por vocês, tá? E acontece que o Billy, cara, quando eu bati o olho nele, eu achei bem interessante como eu poderia fazer um Volund pra esse cara. Eu fiquei pensando muito tempo sobre qual seria o Volund dele. E baseando ali no fato dele ser um bandidão, né, ele era um baita de um fora da lei no Velho Oeste, né, na época que ainda era conhecida como Velho Oeste. Eu pensei nos poderes bem interessantes aqui pra ele. Mas vamos primeiramente falar sobre quem ele é. O Billy the Kid, ele foi, né, um fora da lei conhecido, lendário na época do Velho Oeste. E uma característica que chama a atenção, né, no caso dele, é que ele morreu bem jovem, ele morreu com 21 anos. E ele teria, segundo as lendas, matado 21 pessoas, né? Ele matou ali o número de pessoas equivalente à vida que ele... A vida que ele levou, né? O número de anos que ele teve em vida. E acontece que, por ser um fora da lei, né? Malandrão e tal, ele tinha ali umas armas e tal com ele, né? Uma carabina, um revólver e tal. E como ele poderia encaixar aqui no torneio, né? Já que ele é basicamente ele é um bandido do Velho Oeste, né? Como é que um cara desse poderia entrar aqui? Bom, eu tava pensando, na verdade, em algo muito comum do Velho Oeste, que é a crença em objetos que dão bênção para o portador. Isso é um conceito que existe até hoje, né? Em toda parte do mundo tem essa coisa, mas no Velho Oeste tinha bastante disso. Você tinha, sei lá, um colar, você tinha um anel da sorte, você tinha, sei lá, alguma coisa da sua família, alguma coisa que a sua família tem ali que traz boa sorte pra sua família, né, e por aí vai. Isso era uma coisa muito comum no Velho Oeste, praticamente todo mundo, toda a família tinha, né, alguma coisa desse tipo. E aqui, nesse caso do Billy the Kid, poderia ser algo desse tipo também. E um objeto que eu pensei, a vestimenta no caso ali pra ele, né, que poderia dar essa sorte pra ele, seria a cartola dele, que é a coisa mais chamativa, inclusive, que eu encontrei nas fotos, né, dele. Ele tem uma cartola bem emblemática ali, e talvez essa cartola pudesse ser o Volund dele. Pois é. E o que acontece? No caso, como a gente tá falando aqui de objetos que dão algum tipo de bênção, né, para o portador, a cartola, quem usasse a cartola da boa sorte ali, né, do Billy the Kid, poderia ter a habilidade de matar um deus. No caso, só ele poderia, né, porque ele é o usuário da cartola. E aí é interessante, porque ele poderia, por exemplo, começar o torneio atirando, né, usando arma de fogo, como uma carabina, por exemplo, ser desarmado durante o torneio, perder essa carabina, mas ainda ter o seu revólver, e aí do nada ele puxar o revólver pra matar o deus ali, inimigo dele, e tipo, funcionar, porque a arma mágica dele não era nem o revólver, nem a carabina, mas sim a cartola, tá ligado? É bem louco isso, o fato dele estar com a cartola já permitiria que ele matasse um deus de qualquer maneira. Seria tipo um surprise, motherfucker, só que estilo Velho Oeste, né? Seria bem interessante de ver. E cara, eu achei curioso, essa cartola é realmente uma coisa bem emblemática aqui que eu vi dele. E seria bem legal de ter algo parecido aqui em Shumatsu no Valkyrie. Na verdade tem algo parecido, que seriam as luvas, né, do Jack, né? Mais ou menos isso, é uma coisa que você não espera, né? É um acessório ali do cara, você não espera que esse acessório tenha algum poder especial, né? Mas enfim, bem interessante. Eu gostei aí do jeito como o Billy poderia ser, né? Malandrão. E pra finalizar, a gente fala aqui sobre um deus que é o Hefesto. Pois é, cara, o deus da forja grego, né? O deus da forja e metalurgia. E acontece, cara, que o Hefesto poderia aparecer em Shumatsu no Valkyrie não só como um lutador, mas também respondendo algumas perguntas pra gente, né? Porque uma coisa interessante que a gente tem visto aí durante o torneio é que existem armas mágicas, né, que são forjadas aí no além, e
o Hefesto poderia ser o principal responsável por essas armas mágicas, né? Pelo menos as mais poderosas, mais interessantes poderiam ser feitas sobre sobre a bênção aí do deus da forja grego. E algo interessante também é que a gente poderia ver como funciona a criação, a confecção desse armamento, né? O que seria com certeza muito legal também, enriqueceria bastante a mitologia vai por trás do mangá de Shumatsu no Valkyrie. E também seria legal o Hefesto estar no torneio, porque a gente sabe, desde a primeira luta, que a arma mais poderosa até então no torneio é o Mjolnir, né? É o martelo do Thor, é o marretão lá bichado. Só que, cara, e se na verdade existisse uma arma mais poderosa, só que ninguém sabia, tá ligado? Porque essa arma estava em posse do Hefesto, que não luta, né? Ele deixa guardado ali pra uma emergência, por exemplo, né? E justamente essa emergência seria o torneio. E aí a gente poderia ver essa arma mais poderosa do que o Mjolnir, tá ligado? Seria muito insano. Fico até pensando aqui em qual arma poderia ser, né? Ou o contrário também podia ser. Ele poderia não ter a arma mais poderosa, mas ele poderia ter um arsenal de armas, né? Ele ia com várias armas ali para o torneio. E a gente veria ele usando vários ataques diferentes, vários poderes diferentes ali. Seria algo também muito interessante, tá? Foram aí algumas ideias que eu pensei para o Hefesto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Comentem aí pra gente voltar. A gente ganhar aquele engajamento aqui no YouTube pra ver se a gente volta nos eixos, né? Depois de muito tempo em off. E comenta aí, né? Algum personagem, algum deus ou humano aí que você gostaria de ver em Shumatsu no Valkyrie lutando, beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí os comentários de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!